eu sempre falo: se Cristo saísse de dentro de muitas igrejas, tudo continuaria da mesma maneira, da mesma forma. O centro da pregação da igreja tem que ser Cristo. Por que tem que ser Cristo? Como nós pregávamos na quinta-feira e no estudo que a gente fez sobre a justificação, quem esteve aqui sabe o que a gente está falando. Justificação, a culpa do homem foi paga por Cristo na cruz. Cristo nos justificou de todo pecado, Cristo nos regenerou de toda maldade, Cristo trouxe vida para o homem que estava morto, Cristo trouxe luz para o homem que estava em trevas. Se você olhar nas escrituras, você vai ver que toda a palavra mostra o homem que andava nas trevas, andava no lamaçal do pecado, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele é regenerado, ele é restaurado. E nós vamos ver hoje pela palavra da verdade, que o centro do evangelho tem que ser Cristo, somente Ele, mais ninguém. Atos capítulo 3, se todos acharam, os obreiros podem sentar. Atos capítulo 3, versículo 11. Presta muita atenção, pessoal, para que essa palavra entre no seu coração. Atos capítulo 3, versículo 11, diz assim. Deixa eu explicar primeiro para você o que aconteceu antes, para você poder entender o contexto da coisa. Antes desse texto que a gente vai ler, a Bíblia relata que que Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar, e antes de chegar no templo, eles encontram um homem coxo, sentado na porta formosa, e quando eles vão passar pela porta formosa, o coxo, ele queria andar, esse era o desejo do coração dele, mas no estado de miséria que ele estava, quando ele tem um encontro com Pedro e João, ele pede dinheiro para Pedro e João. Pedro, fitando os olhos nele, falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Na mesma hora, no mesmo momento, aquele coxo se levantou e começou a andar, e toda a cidade via que aquele homem era um andarilho, era um mendigo da época, porque ele não podia andar, ele não podia trabalhar, passava necessidade. Quando todos olham para aquele coxo andando, toda a população vai ver o que aconteceu, e vai ter um encontro com Pedro. Um milagre aconteceu. Eu quero mostrar através desse sermão que o ministério de Cristo nunca se voltou para o milagre. O ministério de Jesus nunca foi voltado para a cura, mas sim para Ele mesmo. Os discípulos e os apóstolos, quando tinham oportunidade de pregar Cristo em qualquer maneira, seja no milagre, seja nos sinais e prodígios que apareciam, eles pregavam a Cristo. Olha o que diz 3:11, diz assim: o discurso de Pedro no templo, isso depois de ter levantado aquele coxo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando esses havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, um assassino, desarte e matasses o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita, na presença de todos vós. Olha para cá um minutinho. Pedro usa de oportunidade a cura daquele coxo para anunciar quem? Anunciar quem? Jesus. Eu estava lendo essa passagem no escritório, eu me maravilhei com isso, porque você pode ver que numa igreja contemporânea, quando o pastor prega a cura, naquela igreja, quando acontece o milagre, quem é ovacionado? É o pastor.
é o homem do altar, e eles não falam que foi Cristo. Vai para a igreja tal, que lá acontece o milagre. O que é que Pedro falou? Não foi nosso poder, foi Cristo ressuscitado naquela cruz que fez esse homem andar. Não foi a gente pela nossa fé, não foi a gente pelo que nós temos dentro de nós, foi Cristo aqueles que vocês negaram, foi Cristo aqueles que vocês rejeitaram, aquele que vocês traíram, foi esse Cristo que fez esse homem andar, foi esse Cristo que fez esse homem levantar. Pedro usa de oportunidade para pregar Cristo no momento em que ele não esperava. Pode ver que não tem uma passagem da Bíblia que mostra que o ministério de Jesus era cura e milagre. Meu Deus, pastor, então eu vou vir para a igreja doente, eu não vou ser curado? Não estou falando isso. Eu estou falando que o homem do altar tem que anunciar somente a Cristo e nada mais. Eu não posso falar para você, se você está doente, saia da sua casa, vem para a igreja que o milagre vai acontecer, quando a sua vida está inteiramente comida pelo pecado. Eu não posso falar para você, homem, e você, mulher, você está doente, não, Cristo vai te curar, quando a principal cura que tem que haver dentro de você é a da alma. Você tem que se libertar do seu eu, do seu velho homem. Aquele homem, quando se levanta, ele sai anunciando para todo mundo, todo mundo se maravilhou. E quando aquele povo se maravilhou, todo mundo correu atônico diante de Pedro e João. Meu Deus, foi a oportunidade de cravar o evangelho no coração daqueles homens. Foi a oportunidade de cravar o evangelho no coração daqueles homens pecaminosos, daqueles homens que traíram Jesus. Pastor, mas não era necessário isso acontecer para que os eleitos se salvassem, segundo a cruz de Cristo, segundo a justificação, segundo a santificação, e no último dia, segundo a glorificação? Nós vamos ler mais para frente. Pedro fala assim: era necessário, segundo Deus ter elegido isso, ou Deus ter já predestinado a cruz a Cristo, mas Ele já conhecia o rancor do coração de vocês. Pensa comigo, pessoal, quantas pessoas Cristo levantou, quantos milagres aconteceram, que pessoas se levantaram e no dia da crucificação apontavam o dedo para Cristo e falavam o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Quantos cegos enxergaram, quantos mudos falaram, quantos coxos levantaram e andaram, que no último dia, no dia da crucificação, que quando Cristo estava naquela cruz, o seu sangue fora invertido, a sua carne moída, ao ponto da Bíblia dizer que Deus sentia prazer em moê-lo até enfermar. Meu Deus, e aquele povo gritava: crucifica. Povo ingrato, um povo que Cristo trouxe vida, mas continuava em querer permanecer na sua vida medíocre. Um povo que Cristo trouxe vida, mas queriam continuar nos seus pecados, nas suas vontades próprias, na enganação do seu coração. Um povo que Cristo trouxe vida, mas amavam as trevas, meu Deus, mas amavam a escuridão, a obscuridade. Um Cristo que se entregou, como a gente sempre fala, por um povo rebelde e contradizente. A própria palavra de Deus diz que todos os dias Deus estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias Ele estende a mão a um povo rebelde, um povo ignorante. Perdoa a minha sinceridade, mas essa é a realidade. Um povo que prefere o milagre e não prefere Cristo. Um povo que prefere o homem do altar e não prefere Cristo, meu Deus. Um homem ou um povo que prefere os sinais, os prodígios e as maravilhas e não preferem Cristo. Todo o evangelho foi anunciado, desde os profetas, desde os patriarcas, mostrando a sombra de Cristo. Cristo vem depois do período de 400 anos em que Deus não fala com o povo. Cristo vem para a terra, e quando Cristo vem para a terra, Ele começa e instaura o seu ministério. E quando Cristo instaura o seu ministério, Ele levanta os 12, e quando Ele levanta os 12, Ele começa a missão de anunciar o evangelho a toda criatura. E quando o evangelho é anunciado, o mais interessante, como a gente já pregou aqui, que quando Cristo faz a multiplicação dos pães e dos peixes, todo o povo se maravilhou.
Todo o povo se maravilhava. E quando Cristo encerra aquele sermão, ele vai para a banda do outro lado do mar. Quem estava lá? O povo, o mesmo povo que viu a multiplicação. Jesus falou assim: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui pela comida que permanece, não. Vocês estão aqui pela comida que perece. Vocês não estão aqui pelo sermão que eu tenho pregado, não. Vocês estão aqui pela multiplicação. O povo é assim. O povo se assenta nas cadeiras para buscar o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. As pessoas se assentam ao redor de uma igreja para buscar o que o homem do altar pode lhe oferecer. Se ele não oferece Cristo, o povo continua lá. Se ele não oferece a Trindade Santa, o Deus triuno, o Deus Todo-Poderoso, o povo continua lá, porque o povo nunca quis a Cristo, porque sabe que no momento em que Cristo tocar de fato e de verdade, ele vai ter que rejeitar aquilo que ele mais gosta, o que está no seu coração, o seu maligno coração. Quando Cristo tem um encontro com a pessoa, meu amigo, não existe meio convertido. Ou você é convertido ou você não é. Ou você de fato e de verdade se converteu a Cristo, ou você é mais um convencido que está dentro de uma igreja, vai permanecer até o dia em que Cristo voltar, e no último dia ele vai olhar para você e vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Vai ser muito triste em saber que muitos ouviram a palavra da verdade, muitos ouviram a palavra da verdade, e no último dia vão ser rejeitados pelo autor da palavra. Vai ser muito triste que muitos estevem aqui durante sermões que foram pregados, palavras que foram pregadas, pregações que mostravam a realidade do inferno, que mostrava a realidade da salvação, que mostrava a miséria de alma do homem, que mostrava a depravação total do homem. Mas muitos não queriam aceitar, muitos achavam que poderiam ser salvos por si mesmo. Quando nós olhamos na palavra da verdade que o homem não pode se salvar a si mesmo, porque a sua obra é má, a matéria é má, meu Deus, a matéria é ruim, a matéria é má. Impossível do homem se salvar pelas suas próprias obras. Era isso que Pedro estava falando para eles: vocês negaram a Cristo, vocês mesmo que crucificaram ele naquela cruz, vocês rejeitaram a pedra de esquina, vocês rejeitaram a luz do mundo, vocês rejeitaram a torre forte, vocês rejeitaram sendo o povo eleito, o sacerdócio real, o povo escolhido que foi colocado para anunciar as grandezas de Deus, o povo que Ele tirou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Rejeitaram. Pastor, qual é o momento que eu rejeito a Cristo? Você quer saber mesmo qual é o momento que você rejeita a Cristo? É o momento em que você sabe o que a Escritura diz e você comete o mesmo pecado que é abominável por ela mesma. E a gente já cansou de falar aqui, e a gente cansou de citar os termos, várias passagens que mostram na palavra aqueles que haveriam de ser condenados e aqueles que haveriam de ser salvos. É fato que no céu não vai ter perfeito, sim ou não? No céu vai ter pecadores que se converteram, que se arrependeram. Por isso que Pedro, quando olha para esse povo e fala: vocês escolheram um homicida, vocês escolheram um assassino. Pastor, mas o que tem a ver comigo isso? Muita gente escolhe o assassino que está dentro dela. Muita gente escolhe o homicida que está dentro dela. E o versículo que é muito falado dentro dessa igreja, que aquele que trata o seu irmão mal é homicida. E sabemos que nem o homicida terá parte no reino dos céus. Vocês estão escolhendo o homicida que está dentro de vocês. Estão crucificando Jesus de novo. Vocês que estão escolhendo o homicida, o assassino que grita no coração de vocês, que pede mais uma vontade da carne, mais um desejo de delito, que pede para fazer mais um pouco, mas por Cristo a pessoa não faz nada. Quando você assume um compromisso de Cristo, ou um compromisso com Cristo, a principal coisa que você tem que fazer na igreja, ou talvez em união com os irmãos, é você se encostar em alguém que conhece Bíblia, pedir oração para você vencer aquilo que está dentro de você. Eu sempre falo e sempre vou falar: estudo da Bíblia
da palavra importante, pessoal? Importantíssimo. Mas não adianta você conhecer a Bíblia toda sem antes matar o que está dentro? É ou não é? Quantos rejeitaram a palavra porque preferiram fazer o que mais gostavam? Quantos rejeitaram a palavra da verdade porque preferiram fazer a vontade do seu maligno coração? Quantas pessoas não sabem, mas já crucificaram a Cristo há muito tempo, meu Deus. Há muito tempo, com a sua má obra, com o engano do seu coração, com a concupiscência da sua vontade. A mente está cauterizada e ela acha que Deus vai aceitar ela de qualquer jeito, e não é bem assim. A caminhada do cristão não é fácil. Você sabe que a caminhada do cristão, quando você vem para a igreja, não é fácil permanecer, meu amigo. Não é fácil permanecer fiel até o último dia, porque o diabo sempre vai tocar naquilo que você mais gosta. Como diz a palavra, que somos tentados e engodados pelo que está dentro de nós. Você está na igreja? Estou. Então o diabo vai colocar sempre no seu caminho aquilo que você era mais apegado aonde? No mundo. O homem que era apegado à soberba do seu coração, amante de si mesmo, imprepotente, soberbo, orgulhoso, o diabo vai colocar no seu caminho isso. O homem lascívio, o homem com desejo o homem com desejo, como a gente sempre fala, que não pode ver uma mulher na estrada, meu Deus. O desejo dele, ele já alimenta aquilo dentro dele. A Bíblia diz que só em olhar e cobiçar já cometeu o ato com a pessoa. Pastor, mas eu não tive nada com ela. Mas só em olhar e cobiçar, a Bíblia já diz que cometeu o mesmo pecado de o homem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, tendo desejo. É o mesmo pecado que você matar uma pessoa. Mesma coisa, ambos dos dois vão levar para o inferno. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Pecado por pecado, tudo é pecado. Tudo é pecado, meu Deus. O mesmo desejo que você sente por alguém lá fora, sendo casado ou sendo casada, é a mesma coisa se você estivesse tendo o ato. A própria palavra de Deus fala isso. Primeira oportunidade que Pedro teve para anunciar o evangelho, através da cura de um homem, ele anunciou. Ele poderia muito bem falar assim: eu sou um homem usado por Deus. Cristo me usa da maneira que Ele quer, e através do milagre, ou através da unção que está nas minhas mãos, os enfermos estão sendo curados, os doentes estão... Primeira oportunidade não fui eu não, foi aqueles que vocês negaram, foi aqueles que vocês rejeitaram, foi a pedra de esquina que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem, e vocês estão rejeitando essa pedra de esquina, meu Deus. Vocês estão rejeitando aquele homem anunciado por João Batista. Aquele que iria ser a luz do mundo, está sendo a luz do mundo. Primeira oportunidade que você puder anunciar Cristo, não perca tempo, porque é somente por Ele. Amém? Solas Christis, somente Cristo. Como a gente leu em Colossenses capítulo 2, capítulo 3, Cristo é a supremacia, Cristo é superior a tudo. Se nós temos Cristo na nossa vida, não resta mais nada. Eu posso passar pelo inferno nessa terra, mas se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Tira tudo de mim, só não tira Cristo. Tira tudo da minha vida, só não tira aquele que naquela cruz entrega em propiciação pelos meus pecados. Não tira Ele da minha vida, porque eu estou aqui por Ele. Eu sempre falo para Ele: meu Deus, que eu possa respirar Cristo, que eu possa viver Cristo, que eu possa anunciar Cristo, que os meus olhos sejam voltados para Cristo. A própria palavra diz que a porta do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem mal, terá trevas, escuridão, obscuridade. Se os seus olhos forem mal, as trevas abominam dentro de vocês. As trevas tomaram conta. Tudo que você vê, meu amigo, entra aqui e não há quem arranque de dentro de vocês. Cuidado com o que você assiste. A televisão hoje está sendo uma porcaria dentro dos lares. Uma porcaria. Ah, pastor, tem nada a ver assistir uma novela. É? Vai ver o que essas novelas de hoje em dia estão te ensinando. Sim ou não? Está deixando entrar dentro de casa. Tem um padre que ele fez uma coisa que eu achei interessante.
Ele pegou em época de carnaval, ele botou um telão dentro da igreja, da igreja católica, e ele colocou bem a hora que estava passando uma escola de samba dançando, aquelas escolas de samba dançando, ele colocou dentro da missa, na hora da missa. Todo o povo pasmou, todo o povo botou a mão na cabeça. Meu Deus, o que é isso dentro da igreja? O padre subiu ao altar e falou: vocês estão pasmados? Aqui não pode, mas dentro da casa de vocês pode? A pessoa ia botar uma novela em cima do altar aqui, tocar de 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando? E aí, pessoal, você vai falar o que? Esse pastor está endemoniado, mas dentro da casa de vocês pode? É ou não é? Se os meus olhos forem bons, vai ter o quê? Luz. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo vai ter Cristo. Se eu olhar para tudo que traz Cristo, o meu corpo não vai ter mais vontade pelo pecado. Se os meus olhos cobiçarem aquilo que é de Cristo, o meu corpo não vai ter mais tempo para cair em iniquidade. Se os meus olhos forem voltados para a pessoa de Cristo, para a Trindade Santa, somente para Ele, o meu corpo todo terá luz, e eu anunciarei a Cristo para todos os gentios, para todo o povo que está em iniquidade, em pecado, porque é tudo que eu tenho dentro de mim. A boca fala do que é abundância dentro do coração. Não adianta, meu amigo, você anunciar Cristo para as pessoas lá fora, quando a sua vida não condiz com isso. Não adianta. Eu tenho que anunciar Cristo, mas Cristo tem que estar dentro de mim. É como a gente falou semana retrasada. Um dos maiores pecados de dentro da igreja qual que é? Alguém lembra? Eu falei 2 vezes isso. A hipocrisia. Um dos maiores pecados que existe dentro da igreja é a hipocrisia, de anunciar Cristo pela boca quando Ele não está dentro de mim, de eu não demonstrar, de eu querer falar de Cristo quando a minha vida não demonstra Cristo. Por isso que Paulo falou: não sou mais eu que vivo, não, é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, pessoal. Por que Paulo falava isso? Porque mesmo na tribulação, mesmo passando por problema, porque eu sinto prazer nas injúrias, porque eu sinto prazer na nudez, na fome, na espada, em tudo ele sentia prazer, meu Deus, porque quando estou fraco, aí que sou forte. Nada abalava a fé de Paulo. Não tinha nada nessa terra que podia esmorecer Paulo. Ele poderia ser apedrejado, foi preso, apanhou. Paulo e Silas, aquela prisão onde estava sendo chicoteado, meu Deus. Você acha que ele falou: Cristo, cadê Cristo que eu anuncio? Cadê aquele Cristo que a gente tanto está anunciando? Se Ele estivesse na minha vida, eu não estaria passando por isso. Foi isso que ele falou? A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas adoravam a Deus, entoavam louvores, meu Deus, cantava a Ele, e na mesma hora as grades se abriram, romperam, e o anjo do Senhor desceu naquele lugar, foram libertos. Jó, em tudo Jó não pecou com seus lábios. Olha o que Jó passou, mas em tudo ele não pecou com seus lábios. E o crente de hoje: estou passando problema, Deus se esqueceu de mim. Meu amigo, você tem que se converter, você tem que aprender o que é a palavra, porque a igreja contemporânea queimou seus neurônios, dizer que o crente não passa problema. Então me apresenta um dos discípulos que morreram bem, a não ser João na ilha de Patmos, que morreu de velhice, e o resto decapitado, apedrejado. Estevão, o primeiro mártir da igreja, que quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu se abre, e ele olha os anjos e diz: Senhor, não impute esse pecado sobre eles. Ele sabia que era o momento dele, meu Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu rei. Olha os homens do passado, olha os patrísticas, olha Clemente de Roma, olha Agostinho, olha todos os homens do passado que foram martirizados. Um patrística falou assim: eu estou sendo oferecido ao meu Deus como trigo moído pelos dentes das feras, para que eu possa se apresentar como pão santo ao meu Deus. Foi martirizado, meu Deus, colocado na jaula dos leões. Os cristãos do passado, que os seus sangues tombavam nas ruas, eles entoavam louvores a Deus no momento da perseguição.
A gente tem muito que aprender a ser cristão. Estamos a quilômetros de distância de dizer que somos um cristão. Quilômetros. Cristão que é cristão de verdade não se abala com nada. Se você não passa problema na sua vida, meu amigo, eu não posso te chamar de cristão, porque a vida do cristão é constante guerra. Jesus falou assim: estão perseguindo vocês, não se preocupe, porque antes de perseguir vocês, perseguiram a mim. Antes de perseguir cada um de vocês, perseguiram a Ele. Pastor, estou sendo perseguido pela palavra. Dá glória a Deus por isso. Pastor, eu estou passando problema, porque eu estou pregando o Evangelho, estou perdendo amigo. Antes perca amigo, mas não perca a sua salvação. Pastor, estão me rejeitando no meu trabalho, estão me rejeitando na minha casa. Rejeitaram a pedra de esquina. Os próprios homens, Pedro falava: foi esse assassino que vocês liberaram dentro de vocês para crucificar o autor da vida. Vocês têm crucificado aquele que trouxe vida para vocês. Crucificaram ele. Estamos fazendo a mesma coisa. Volta a frisar e grave no seu coração: se revoltamos quando sabemos que um homem assassino, que um homem bandido, que um homem pedófilo, que era Barrabás, a pior espécie de homem que existia naquela época, de um lado, meu Deus, e do outro lado o autor da vida, Cristo, aquele que depois de alguns minutos em diante iria dar vida por um povo rebelde. Não dá ira na gente em saber que ele foi trocado por Barrabás? Sim ou não? Como a gente sempre fala, trocamos a Cristo por menos. Quer que eu cite os problemas, pessoal, de novo? Trocamos a Cristo por menos, meu Deus. Por pornografia, por um maço de cigarro, por um copo de bebida, pela soberba do nosso coração, pela ignorância, porque eu não perdoo alguém que fez mal para mim. Eu não quero perdoar, pastor, foi ele que fez mal. Então você não serve para ser cristão, porque a Bíblia manda você amar os que te odeiam. É muito fácil eu amar aqueles que me amam. É muito fácil eu amar aqueles que gostam de mim. Ama aquele que te odeia. É muito difícil, mas é cristão. É muito difícil, mas é libertador. É muito difícil, pastor, porque não fui eu que causei o mal, foi a pessoa. Então você não serve para ser cristão, porque quando Cristo estava sendo massacrado, perdoa ao Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que Cristo não morreu por aquele soldado romano que estava enfincando aquela haste nele? Hein, pessoal? Você acha que Cristo não morreu por todos aqueles que gritavam crucifica? Morreu ou não morreu? Eu vim para os que são meus, mas os meus não aceitaram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis, vocês rejeitaram. Olha como Cristo busca o seu povo, mas rejeitamos por um prato de lentilha, rejeitamos por um pecado de estimação. Quão difícil é o homem ficar 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora de joelho adorando a Deus, buscando por misericórdia, quanto 1 hora na frente do celular é pouco tempo. Quanto dói dentro do homem ficar 1 hora de jejum, quanto ele fica o dia todo trazendo porcaria para dentro de si. Tudo para Deus é mais difícil, meu irmão, porque a própria palavra diz que aquele que quer vir após ele tem que negar a si mesmo, tem que negar suas vontades, tem que negar o seu coração, que é o pior de todos, é negar o coração. Olha só, vamos continuar aqui, vamos ler de novo, versículo 13. O Deus de Abraão, 3:13, Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traíste, negastes perante Pilato, quanto esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, pedistes que vos concedesses um assassino, desarte, matasses o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha pela fé em nome de Jesus, e que
esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Era necessário que Cristo morresse? Necessário. Mesmo que aquele povo o adorasse, Cristo ia morrer na cruz. Mas ainda o povo se mostrou ignorante quanto à crucificação. Ignorante. Todo pecado que você comete, tanto escondido quanto na presença dos outros, dependendo do pecado que você faz, você está crucificando Jesus novamente. Aonde que está isso na Bíblia, pastor? Hebreus capítulo 6, versículo 4. A gente já falou isso aqui uma vez. Hebreus 6, 4. Você chega em Apocalipse, tem Judas, tem João, tem Pedro, tem Tiago, tem Hebreus. Você já conhece essa passagem, mas eu quero só complementar ela nesse sermão. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Todos acharam, pessoal? Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e fizeram o quê? Caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ao vitupério, à vergonha. Ou seja, a Bíblia diz que é impossível. Eu vou traduzir para você entender. Você está aqui hoje? Ouviram a palavra da verdade? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês já ouviram sobre a ira vindoura? O que há de acontecer com os pecadores? Vocês já ouviram? Vocês já experimentaram do Espírito Santo? Vocês já conheceram a palavra da verdade? Porém caíram nos pecados, caíram na ignorância do coração, caíram. A Bíblia diz que é impossível, sim, impossível que retorne para o arrependimento, antes fazendo com que Cristo seja crucificado novamente e colocando ao vitupério, à vergonha. Pastor, mas por que quando eu peco eu estou colocando Cristo novamente na cruz, ou envergonhando Ele? Sabe por quê? Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Se eu cometi pecado, o que Cristo foi fazer na cruz então? É ou não é? Se eu cometo pecado deliberadamente, com vontade, consciente, o que Cristo foi fazer na cruz? Se Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, meu Deus, estamos crucificando o autor da vida de novo. Então não adianta a gente criticar Barrabás, não adianta a gente criticar Judas, não adianta. Fizemos pior, meu Deus. Quando nós relatamos sobre a pior geração de evangélico de todo o tempo, que é essa geração, nós estamos falando sobre o temor e tremor de Cristo dentro das igrejas. Sim ou não? Eles preferem colocar tudo dentro da igreja, menos Cristo. Eles preferem trazer tudo, mas não trazem Cristo. Eu vi uma coisa que é fato: quando a igreja em Éfeso, se eu não me engano, ela perdeu o primeiro amor, Jesus não falou assim: traga um pastor mais cheio de fogo, traga um pastor mais cheio do Espírito Santo, para que aviva aquela igreja de novo. O que ele falou? Arrependa-te,
Volte às primeiras obras. Lembra-te de onde caísse. Senão virei a ti e tirei do teu meio o teu castiçal. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele manda se arrepender. Pastor, eu perdi o meu primeiro amor. Lembra, meu amigo, aonde foi a sua queda? Retorne enquanto é tempo. Se você sabia que você tinha Deus quando você orava, mesmo que o seu joelho calejava, quando você jejuava, ao ponto das suas mãos ficar trêmulas, o seu joelho ficar trêmulo, volte a fazer isso. Se você sabia que Cristo se movia dentro de você, quando mesmo cansado, você olhava para a palavra dele, eu não posso deixar o meu eu vencer a mim mesmo, eu tenho que buscar mais de Cristo, eu tenho que me envolver mais com Cristo. Volte a fazer o que você fazia. Quando a Bíblia relata que o amor de muitos se esfriaria, é disso que está falando. Você não ora mais como orava antigamente, você não jejua mais como você jejuava antigamente, meu amigo. Tem muita coisa que você fazia lá atrás que hoje você não faz mais, sim ou não? Não fazia, ou não faz. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder não, mas essa eu sei que muita gente vai saber que é verdade. A empolgação que você tem aqui quando você ora na frente desse altar é a mesma empolgação que você ora em casa? Hein, pessoal? Será que a empolgação que você ora aqui na frente de todo mundo, mostrando que você é de Deus, será que a oração que você faz aqui, chamando a atenção do seu Deus, buscando a presença dEle, falando para que Ele se manifeste na sua vida, será que é a mesma oração que você faz em casa? Hein, pessoal? Não, pastor, eu não oro em casa. Então é impossível, meu amigo, você ser revestido pelo Espírito Santo. Aqui dentro é fácil ser cristão, aqui dentro todo mundo é cristão, mas eu sempre falo, cristão que é cristão de verdade, na sua caminhada de fé, ele demonstra Cristo. Quando está sozinho, quando está na frente de amigos, Cristo é primacia, supremacia na vida dele, na frente de todos. Pastor, eu não oro como eu oro aqui em casa não. Então começa a analisar o seu termo de cristão, para realmente ver se você é um cristão. Porque o cristão tem prazer de buscar aquele que o libertou, o cristão tem prazer de buscar aquele que o salvou. Como pode eu não ter prazer de buscar aquele que libertou a minha alma do inferno, meu amigo? Como pode eu não ter prazer de buscar aquele que tirou a minha vida do lamaçal do pecado, que arrancou das minhas costas o tratado de dívida, a culpa que estava dentro de mim, Ele arrancou naquela cruz, me justificando, trazendo vida para o homem que estava morto e santificando o homem que estava arraigado no mundo. No último dia há de glorificar o ser desse cristão, de fato, de verdade. O momento em que o pecado vai sair da nossa vida e subiremos com um corpo glorificado é depois da morte, não é agora. Agora a nossa guerra é constante, agora a nossa luta é todo dia, toda hora, todo minuto. Você pode ver que o pecado todo dia bate a sua porta, todo dia, todo santo dia. Mas você tem que ser mais forte, amém? Seja mais forte. Lembre-se, eu não posso me comparar ou ser pior que Barrabás, não posso, meu Deus. Eu não posso querer falar para todo mundo que Judas traiu Jesus, quando eu traio ele também com pouca coisa. Eu não posso falar para as pessoas a história de Barrabás, quando eu ressuscito dentro de mim um homicida, aquele que tem raiva, aquele que tem rancor, aquele que tem ódio e não sabe perdoar. Você crucifica Jesus novamente. Infelizmente tem sido assim. Será que você é conhecido? Pasme o que eu vou te dizer agora. Será que você é conhecido nos infernos? Será que você, cristão, é conhecido no inferno pelos demônios? Pastor, mas peraí, como assim ser conhecido pelos demônios? Se você ler no livro de Atos 19:15, os demônios olham para aqueles rapazes que viram Paulo expulsar um demônio, Silas de Cefa. Pô, Paulo fez isso, então vamos fazer a mesma coisa. O demônio olha para ele e fala assim: conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? Atos 19:15, você pode ler na sua Bíblia. Conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? Será que vocês são conhecidos, pessoal? Ou você quer ser conhecido pelo mundo? Eu prefiro ser conhecido por Deus. Eu prefiro que o diabo olhe para mim. Eu conheço Ele e conheço Ele.
Infelizmente, se o diabo olhar para muitas pessoas, ele vai fazer como fez com os filhos de Cefa, fez passar vergonha, avançou nos filhos de Cefa, ao ponto deles sair todo machucado e nu, não conseguiram expulsar. Por quê? Porque eles não tinham o que Paulo tinha, o temor, o tremor por Cristo, a palavra enxertada no seu ser, eles não tinham, infelizmente. Lucas 24, 45, para a gente encerrar. Vocês estão entendendo, pessoal? Lucas 24, 45. Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 45. O que é para ser o centro do evangelho, ou o centro das igrejas? A gente já vai encerrar. Eu só vou ler isso aqui, vou explicar e a gente já vai encerrar, para você poder entender. Lucas capítulo 24, versículo 45 diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse quê? Não é prosperidade, não é cura, gente. Não é, quinta-feira vai ter a reunião de cura e milagre, vamos lá, o pastor vai botar a mão na cabeça e todo mundo vai ser curado. É isso? Qual que é para ser anunciado? O arrependimento. Aí diz assim: para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha o que era Cristo, olha o que era a crucificação. Meu amigo, entenda uma coisa, vou falar mais uma vez o que eu falei no começo. As igrejas queimaram os seus neurônios acerca do evangelho de Cristo. Somente Cristo tem que ser anunciado dentro das igrejas. Não é cura, não é prosperidade, não é vida boa, não é bonança. Me mostre um homem na Bíblia que todos que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, que Cristo deu riqueza, que Cristo deu prosperidade, que Cristo deu poder. Não existe, senão a palavra estaria mentindo. A palavra manda buscar o que é do alto e não o que é de baixo. Se prosperidade fosse realmente o centro da igreja, Jesus não simulava o jovem rico ir para o inferno, naquele lugar de tormento, e Lázaro para o seio de Abraão. Se prosperidade fosse o centro da igreja, Jesus não falava assim. Paulo não falava assim em Timóteo 6,9, se eu não me engano: aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, em vários enganos, porque a raiz do dinheiro, ou seja, o dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos têm caído nessa concupiscência do engano. E ele fala para Timóteo: e tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo falou que ele sentia fome. Paulo falou que ele teve um momento que ele se tornou nu, não tinha roupa para vestir. Paulo, muitas vezes ele se sentiu miserável, não tinha nada. Mas aos olhos da teologia da prosperidade, o que era esse homem? Era um homem miserável que não era dizimista? Não, pessoal. Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, não somente nosso, mas do mundo inteiro. Que a gente falava na reunião de quinta-feira: pastor, o mundo inteiro, é o mundo inteiro? Não é o mundo, todas as pessoas, todo mundo. Sabe por quê? Porque a passagem diz assim, que o mundo jaz no maligno. Então você jaz no maligno? Você jaz no maligno, pessoal? Você é do diabo? Mas está falando que o mundo jaz no maligno. Isso não é universalista. Quando fala do mundo, é nações, povo e língua, tanto o povo daqui quanto das outras nações. Quando a Bíblia diz assim, que Cristo é propiciação, não somente dos nossos pecados, mas do mundo inteiro, é que Ele salvou dessa geração, desse continente, do outro continente. Mas nem todos vão ser salvos, somente os que
creem. Nós falávamos nessa quinta. Só vai ser salvo os que creem. Salvação não é para todo mundo. Eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que o Senhor me deu. Ou seja, salvação é por aqueles que creem. É por obras? Não, é pela justificação por Cristo na cruz. Mas aqueles que foi justificado apresentam obra salvífica na sua vida. Eu fui salvo por Cristo, eu demonstro Cristo na minha vida. As minhas obras não podem fazer eu ser salvo, mas se eu sou salvo, eu vou mostrar boas obras. Simples, meu Deus. Se as suas obras não são boas, você não pode ser salvo. Impossível. Impossível. Justificação. Cristo no ato da cruz pagou a culpa que era minha. Santificação. O mundo que habitava dentro de mim foi desarraigado do meu coração. Hoje não é mais o mundo, mas hoje é Cristo que habita dentro de mim. Por isso que 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Cristo Jesus, somente esse. Paulo diz que mesmo que um anjo do céu ou viesse pregar, mesmo eu, ou um anjo do céu anunciasse outro evangelho a não ser esse, considere-o anátema, amaldiçoado. Teologia da prosperidade, teologia amaldiçoada. Teologia da cura, teologia amaldiçoada. Isso é a palavra que fala, não sou eu. Não pode colocar outro fundamento a esse que já foi posto, não, meu amigo. Somente Cristo mesmo. Se cura realmente fosse o sinal de evangelho, por que Cristo padeceu? Se Ele é o autor da cura. Pensa comigo. Ele não apanhou? Não sentia dor, pessoal? Sim ou não? Mas não foi curado. Se Ele é o autor da cura, para mostrar que nunca foi cura. Nunca foi cura, mas foi a remissão dos pecados. Foi para isso que Cristo padeceu na cruz, para mostrar que o homem miserável pudesse ser justificado pela cruz de Cristo, se tornando santo aos olhos de Deus. É um ato de Deus com obra de Cristo. Hoje você entende que você está aqui, que as suas obras não podem te salvar, mas você sabe que se você for justificado, as suas obras vão demonstrar o quanto Cristo é na sua vida. Amém? Todos entenderam? Entenderam mesmo? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.